Olá, bom dia, graça e paz, Igreja Batista Peniel, a todos que nos seguem pelo canal no YouTube. Meu nome é Jane, nós vamos começar mais uma aula da classe manancial, a classe de adultos. E o nosso tema que nós vamos estudar, nós vamos começar um tema novo, é o capítulo 9 da revista. Quem os irmãos têm a revista para nos acompanhar, a revista que nós estamos estudando que se chama Conflitos da Vida. E o tema que nós vamos iniciar é sobre inferioridade e baixo autoestima. Bem para baixo, né? Bem sério esse tema. Infelizmente, são sentimentos que têm atingido muitas pessoas, inclusive cristãos, viu, irmãos? Nós estamos enfrentando esse problema a nível mundial, nós enfrentamos esse problema e hoje nós vamos ver com a palavra de Deus, né, sobre como não ter uma baixa autoestima e complexo de inferioridade, que atrapalha tanta gente, né? Acho que se a gente tem esses sentimentos, a gente não consegue ir para frente, a gente não consegue pensar positivo, a gente não consegue desenvolver nada, a gente se sente sempre para baixo, sempre inferior, e não é isso que Deus quer da gente, não é mesmo? Não foi para isso que Deus nos criou, não é verdade? Então eu queria iniciar essa aula com uma oração, né? Vamos orar por esse tema e colocar diante do Senhor a palavra que nós vamos ler aqui, né, para a gente ter discernimento, né, de tudo que nós vamos falar, amém? Então eu gostaria de pedir para que vocês fechem os seus olhos para orar comigo, amém? Querido e amado Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero iniciar essa aula, Senhor Deus, com a tua permissão, Pai, quero pedir, Senhor Deus, nesse dia, que o Senhor venha de encontro a cada coração, a cada mente, papai, que vai estar ouvindo essa aula, que o Senhor primeiramente, meu Pai, fale comigo, Senhor Deus, que aqui somente, Senhor Deus, seja o teu querer e a tua vontade que seja falada, Senhor, que em nome de Jesus, que o Senhor possa encher os corações da tua alegria, que o Senhor possa encher os corações das pessoas, Senhor Deus, com o teu amor, Pai, que as pessoas possam sentir-se amadas, Senhor Deus, como o Senhor as ama, Senhor. Muitas pessoas eu sei que não conhecem o teu amor, Pai. Que a tua palavra, Senhor Deus, venha chegar nesses corações, que o Senhor possa alcançar esses corações que não te conhecem, Pai. Esses corações, Senhor Deus, que estão afastados de ti, Pai. Que essas pessoas, Senhor Deus, possam sentir a tua presença, conhecer-te, Senhor. Que todo esse sentimento de inferioridade, de baixa autoestima, Senhor Deus, não venha fazer parte das nossas vidas, Senhor. Nos ensina, Senhor Deus, a nos moldar de acordo com o teu querer e a tua vontade, Senhor Deus, nos moldar com o teu amor, Senhor Deus, nos revista, Senhor Deus, com o teu sangue. Pai, nesse momento eu quero entregar, Senhor Deus, cada vida que está nos escutando, Senhor Deus, para que realmente, Senhor Deus, haja uma mudança, Senhor Deus, nos corações, nas mentes, Senhor Deus, dessas pessoas, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando de ti, Senhor Deus. Obrigada, Senhor Deus, pelas nossas famílias. Eu te agradeço, Senhor Deus, pela nossa igreja, pelos nossos irmãos. Em nome de Jesus, Senhor Deus, continua conosco, Senhor Deus. Em nome de Jesus que eu oro, já te agradecendo por tudo. Amém. Amém, irmãos? Então vamos iniciar a nossa aula. Eu queria, em primeiro lugar, Desculpa, levantei a revista aqui. Eu queria, em primeiro lugar, ler o tema, né, da revista. O alvo da lição diz assim: você aprenderá o que é autoestima e saberá que caminho seguir para alcançar equilíbrio nessa área da vida. Queridos, a gente vê muito, né, as pessoas, que às vezes a gente conhece, às vezes pessoas que sentem inferioridade ou baixa autoestima. Se acha que não é capaz, se acha que é inferior, acha que não faz nada direito. E essas pessoas vão se fechando numa concha, sofrem, e não é essa a visão que Deus tem da gente, né? Então a gente precisa falar para essas pessoas, e também nós, né, quando temos esse tipo de sentimento, colocar para fora isso da gente, não deixar esses tipos de sentimentos tomar posse da nossa mente e do nosso coração, amém? Nós somos renovados
e nós somos amados pelo Senhor. Eu até coloquei de fundo aqui um louvor que o Senhor nos ama. Então repita para você sempre isso: Deus, ele nos ama incondicionalmente. Ele deu o seu Filho amado para morrer naquela cruz por nós, pelos nossos. Ele nos salvou da morte espiritual, nos deu a salvação. Então ele nos ama e não tem amor maior que esse, né? Muitas vezes as pessoas te tratam com inferioridade. Muitas vezes as pessoas te cobram mais ou querem de você algo que te deixa, às vezes, para baixo. A gente diz que quando nós temos certeza que nós somos, né, tem coisas que as pessoas vão falar para nós que aquilo não nos atinge. Por quê? Porque eu sei de quem eu sou, eu sei porque eu fui criada, eu sei quem me fez, e não é a cor do meu cabelo, a cor da minha pele, porque eu tenho os lábios finos, ou nariz grande, ou nariz pequeno, que isso vai fazer a diferença para o meu Deus. Deus me ama como eu sou, e Deus, ele nos capacita, amém? E eu queria, diante dessa situação, eu quero mostrar para vocês uma historinha que vocês devem conhecer, que é a história de Davi. Eu queria que vocês estivessem lendo comigo, amém? Deixa eu baixar um pouquinho aqui o som. Eu vou começar a ler o desafio de Golias no 1 Samuel 17, versículo 4. Amém? Um homem chamado Golias, da cidade de Gate, saiu do acampamento filisteu para desafiar os israelitas. Ele tinha quase 3 metros de altura e usava um capacete de bronze e uma armadura também de bronze, que pesava uns 60 quilos. As pernas estavam protegidas por caneleiras de bronze e ele carregava nos ombros um dardo, também de bronze. A lança dele era enorme, muito grossa e pesada. A ponta era de ferro e pesava mais ou menos 7 quilos. Na frente dele ia um soldado carregando o seu escudo. Golias veio, parou e gritou para os israelitas: Por que é que vocês estão aí em posição de combate? Eu sou filisteu e vocês são escravos de Saul. Escolha um dos seus homens para lutar comigo. Se ele vencer e me matar, nós seremos escravos de vocês. Mas se eu vencer e matá-los, vocês serão nossos escravos. Eu desafio agora o exército israelita. Mande alguém para lutar comigo. Quando Saul e os seus soldados ouviram isso, ficaram apavorados. Amém? Então, eu queria que os irmãos vissem aqui, nessa história que muitos já conhecem, né? Que Golias era um homem que tinha quase 3 metros de altura. Usava um capacete de bronze, uma armadura também de bronze, que pesava uns 60 quilos. As pernas estavam protegidas de caneleiras. Quer dizer, era um guerreiro enorme, no qual os israelitas se amedrontaram quando ele ameaçou o povo de Israel, né? Então, do outro lado, esse Golias, ele fez um desafio, né, no qual ele queria que alguém lutasse com ele, e se ele ganhasse, os israelitas acabariam sendo escravos dos filisteus, né? E se os filisteus perdessem, eles seriam escravos dos israelitas. Mas o que é engraçado, que quando Saul e os seus soldados ouviram isso, no verso 11, eles ficaram apavorados. Então, Golias era um homem que dava medo. Apesar de serem guerreiros, de serem soldados, o exército de Israel temeu diante de Golias. Aí eu quero ver outra parte aqui que eu queria que vocês lessem comigo. Davi era filho de Jessé, continuando no verso 12, tá? Em 1 Samuel, capítulo 17, verso 12. Davi era filho de Jessé, do povoado de Efrata, que ficava perto de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos, no tempo em que Saul era rei. Jessé estava bem idoso. Seus 3 filhos mais velhos tinham ido com Saul para a guerra. O primeiro se chamava Eliabe, o segundo Abinadab e o terceiro Simeia. Davi era o filho mais novo. Desculpa, irmãos.
Enquanto seus 3 irmãos mais velhos ficavam com Saul, Davi ia ao acampamento de Saul e voltava a Belém para tomar conta das ovelhas do seu pai. Durante 40 dias, irmãos, Golias ameaçou. Durante 40 dias, ele desafiou os israelitas todas as manhãs e todas as tardes. Ele desafiava, queria alguém que lutasse com ele. Caso eles vencessem, eles seriam escravos filisteus, passariam a ser escravos dos israelitas. E se fosse ao contrário, os israelitas seriam escravos dos filisteus. Isso já tinha 40 dias que Golias desafiava os israelitas e nada acontecia. Aí o pai de Jessé, para ver como é que estavam os 3 filhos mais velhos dele que estavam na guerra, junto no exército, pediu para que ele fosse, né, Davi fosse até o acampamento para ver como que estavam os filhos, né, para que através de Davi trouxesse notícias dos filhos, e pediu que ele levasse pães, levasse queijo no acampamento. Aí assim Davi fez, né, deixou suas ovelhas com alguém cuidando lá, e ele foi lá para o acampamento de guerra. Davi deixou as coisas com o oficial encarregado de bagagem e correu para a frente da batalha. Chegou perto dos seus irmãos e perguntou se estavam bem. Enquanto Davi estava falando com eles, Golias avançou e desafiou os israelitas mais uma vez, como já havia feito das outras vezes, né? E Davi escutou. Quando os israelitas viram Golias, fugiram apavorados. Então, mais uma vez, o exército de Israel fugia de Golias porque tinha um pavor, né, de Golias. E eles diziam: olhem para ele, escutem o seu desafio. Quem matar esse filisteu receberá uma grande recompensa. O rei lhe dará muitas riquezas e lhe dará a sua filha em casamento. E a família do seu pai nunca mais vai ter que pagar nenhum imposto. Então Davi, curioso, né, perguntou aos soldados quem estavam perto dele. O que ganhará o homem que matar esse filisteu e livrar Israel dessa vergonha? Afinal de contas, quem é esse filisteu pagão para desafiar o exército do Deus vivo? Irmãos, é esse versículo que eu quero me apegar. Então aqui nós vimos que existia um homem filisteu enorme, né, um guerreiro que desafiava o exército de Israel, né, e não haviam aparecido nenhum homem para lutar contra Golias. E Davi, que apacentava ovelhas, ele foi de encontro ao acampamento onde estavam seus irmãos para dar notícia para o seu pai Jessé, assim como ele mandou, e ele ouviu esse desafio de Golias, né? E quando ele ouviu esse desafio, ele perguntou, né, o que vai ganhar o homem que desafiar. Só que a diferença de Davi está na fé. Ele falou que quem é esse filisteu pagão para desafiar o exército do Deus vivo? Notem que quando Davi viu toda a situação, ele não se indagou, ele não falou sobre o tamanho de Golias, ele não falou que o guerreiro era enorme, ele não falou que estava com medo, ele não entendeu que aquele homem pagão, né, estava desafiando o exército do Deus vivo. Quer dizer, era muito claro para Davi que Deus está do lado do exército de Israel. Só que em nenhum momento, nenhum soldado e nem o próprio Saul, que era o rei, teve coragem de avançar, teve coragem de enfrentar o Golias. Então a diferença que a gente está vendo aqui, que eu queria falar sobre inferioridade, baixa autoestima, né, é que Davi, ele foi e enfrentou Golias. Vamos continuar aqui a ler? No verso 27, diz assim: aí lhe contaram que ganharia quem matasse Golias, para Davi, né? Aí, continuando aqui, Eliabe, que era o irmão mais velho de Davi, ouviu ele conversando com os soldados, então ficou zangado ficou zangado com Davi, que estava ali no meio de todo mundo querendo saber o que estava acontecendo, né?
Aí ele disse para Davi: o que é que você está fazendo aqui? Quem é esta? Quem é que está tomando conta das suas ovelhas no deserto? Seu convencido. Ainda xingou Davi. Você veio aqui só para ver a batalha? Aí ele disse, Davi: o que foi que eu fiz agora? Perguntou Davi. Será que eu não posso nem fazer uma pergunta? Isso no verso 29. No verso 30, então, Davi fez a mesma pergunta a outro soldado e ouviu a mesma resposta. Davi ficou tão curioso e ele ficava tirando a satisfação com cada soldado. E era isso mesmo que ele estava ouvindo? Que tinha um exército que estava com medo. Há mais de 40 dias aquele homem, Golias, aquele guerreiro, estava desafiando o exército de Israel, que era o exército do Deus vivo. Um homem pagão estava desafiando o exército do Deus vivo. O que Davi estava intrigado com essa situação? E Davi chegou e disse a Saul: meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Eu vou lutar com ele. Então Davi, ele se prontificou a lutar com ele. Davi ele apacentava ovelhas, né? Ele era um pastor de ovelhas. Os 3 irmãos deles mais velhos eram preparados, né, para estar na guerra lá no exército de Israel. Fora ele, né, e o grande exército de Israel, ninguém tomou a frente de ir lutar contra Golias. E o Davi, quando chegou ali naquele acampamento, ele ficou perguntando para um para outro, mas ele estava desacreditado do que ele estava vendo. Ele estava tão inconformado de ver um exército amedrontado, um exército que é o povo escolhido de Deus, o exército do Senhor, né? Com medo de um filisteu que era um homem pagão, né? O que ele queria, assim, o que ele sentiu ali? Que Deus estaria com ele, que Deus estaria com eles se eles se manifestassem. Cadê a fé? Cadê a fé que eles tinham em Deus? Então, não existia fé ali, ninguém estava confiando em Deus, estava cada um confiando na tua força. Aí Saul, no verso 33, responde para Davi assim: mas Saul respondeu: você não pode lutar contra esse filisteu, você não passa de um rapazinho, e ele tem sido soldado a vida inteira. Na tradução da João de Almeida, está dizendo assim: porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Então Saul achou que Davi não estava preparado para lutar contra Golias, que desde a mocidade ele se preparou para ser um guerreiro, e Davi era muito moço e ele era um pastor de ovelhas. Então, ele não teria porquê, não teria como lutar contra Golias, né? E Davi ainda respondeu: meu senhor, disse Davi, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando um leão, olha só, isso que é interessante, quando um leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha. Se o leão ou o urso me ataca, eu o agarro pelo pescoço e o golpeio até matá-lo. Tenho matado leões e urso e vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão, que desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor Deus, olha que ele diz aqui no 37, irmãos, mais um ponto que eu quero falar aqui para vocês. O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos e me salvará também desse filisteu. Mais uma vez, no verso 37, eu quero que vocês marquem aí, ele coloca que mesmo quando ele está apacentando ovelhas, que ele é pastor de ovelhas, talvez pessoas ali, o exército, acham que a vida dele é muito pacata, é muito fácil, né? Se o Deus vivo que eu sirvo me livrou de leões, me livrou daqueles ursos, por que não me livraria desse filisteu? Né? Então, Davi sempre muito confiante em Deus, coisa que não estava acontecendo com o exército de Israel, né? Pois bem, respondeu Saul,
vá e que o Senhor Deus esteja com você. Então deu a própria armadura para Davi, o Saul passou a própria armadura dele para Davi usar. Pôs um capacete de bronze na cabeça dele, lhe deu uma couraça para vestir. Davi prendeu a espada de Saul num cinto sobre a armadura e tentou andar, mas não conseguiu, porque não estava acostumado a usar essas coisas. Aí disse Saul, aí ele disse a Saul, eu não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado. Irmãos, tem muitos que indagam nessa parte aqui que fala da Bíblia, que por Davi não ter conseguido andar com as armaduras de Saul, ele era um homem muito mirradinho, pequeno, né? O que a gente vê aqui é que ele fala que ele não tinha o hábito de andar com aquelas armaduras, que eram realmente, naquela época, as armaduras eram muito pesadas. E ele, como um pastor de ovelha, mesmo que ele lutou contra urso e contra leões, ele não usava esse tipo de roupa para lutar. Então ele não estava se sentindo confortável com a armadura de Saul, né? Ali não está querendo dizer que Davi era um homem mirrado ou pequenininho. O que foi colocado ali, que Davi era muito moço, né? Ele era muito mais jovem do que os guerreiros que estavam aí, o próprio rei Saul, né? Então ele tirou tudo, aquela armadura, e falou, não consigo. Então Davi tirou tudo, no verso 40, falou, pegou o seu bastão, escolheu 5 pedras lisas no ribeirão e pôs na sua sacola. Pegou também a sua funda e saiu para enfrentar Golias. No verso 41 diz, Golias, o filisteu, começou a caminhar na direção de Davi. O ajudante que carregava suas armas ia na frente. Quando chegou perto de Davi, Golias olhou bem para ele e começou a caçoar, porque Davi não passava de um rapaz bonito e de boa aparência. Aqui na João de Almeida, no verso 43, Golias fala assim para Davi. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Quando Golias fala isso de Davi, a gente vê que Davi era realmente moço. Talvez ele tinha aquela carinha boazinha, não era a carinha de guerreiro. Então, Golias achou, esse rapazinho vai querer me matar, né? Só que Davi estava ali confiante em quem? Em Deus. Então, continuando aqui, em seguida rogou a maldição, né? O filisteu jogou a maldição dos seus deuses sobre Davi e o desafiou dizendo, venha, que eu darei o seu corpo para as aves e animais comerem. Davi respondeu, você vem contra mim com espada, lança e dardo. Mais uma vez, irmãos, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas que você desafiou. Eu queria repetir. No verso 45, Davi respondeu, você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso. Hoje mesmo o Senhor Deus entregará você nas minhas mãos e eu vencerei e cortarei a sua cabeça e darei os corpos dos soldados filisteus para as aves e os animais comerem. Então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus. Amém, irmãos? Então, é muito bonito a fé que Davi tem no Deus vivo. Então, precisou um pastor de ovelhas, né? Com a tua fé, desafiar esse gigante, né? E ainda falar que ele ia morrer na mão deles, naquele mesmo dia, né? E aí, continuando... no 47, todos aqui verão que ele não precisa de espadas ou de lanças para salvar o seu povo. Ele é vitorioso na batalha e entregará todos vocês nas nossas mãos.
Então Golias começou novamente a caminhar na direção de Davi. Davi correu rápido na direção da linha de batalha dos filisteus para lutar contra ele. Enfiou a mão na sua sacola, pegou uma pedra e com a funda a atirou em Golias. A pedra entrou na testa de Golias e ele caiu de cara no chão. Então Davi correu, ficou de pé sobre Golias, tirou a espada dele da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. E assim Davi venceu Golias e o matou apenas com uma pedra. Amém, irmãos? O que eu quero falar aqui através da palavra? Quando Deus nos criou, que é muito bonito saber que Deus ele nos criou, em Gênesis, a revista, vamos estar lendo juntos Gênesis 1:27. Todos acharam? Gênesis 1:27. Queria ler com os irmãos. Vamos ler antes um pouquinho? Queria ler só um pouquinho para a gente entender a criação. Deus, no 25, fala assim: e fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rasteiam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Amém? Queridos, eu queria com essa palavra e com a passagem de Davi, quando ele mata Golias, eu queria falar sobre baixo autoestima e inferioridade. Para aquele que conhece a Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida, que foi remido, que sabe do amor de Deus pela nossa vida, sabe que nós somos criados por Deus, que Deus ele nos ama incondicionalmente, porque ele deu seu único filho para nos salvar do pecado e da morte. Quando nós sabemos desse Deus vivo que nos ama e nos fez para dominar sobre os animais, sobre toda a terra, nós fomos diferentes, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós somos feitura de Deus, imagem dele, quer dizer, nós somos iguais. Quando eu estou me sentindo mal com a minha aparência, quer dizer que eu estou me sentindo mal com a imagem de Deus, porque eu sou semelhante à imagem dele. Então, ele fez o homem, ele não diz que fez um animal à imagem e semelhança dele, ele não fez qualquer ser nessa terra a imagem e semelhança dele. Ele separou e fez o homem com imagem e semelhança dele. Quer dizer, nós somos a maior feitura de Deus, a maior criação de Deus somos nós, né? Ele já tinha um plano de salvação para nossas vidas. E quando nós cristãos, que sabemos desse amor, né? E temos esse sentimento de inferioridade, de baixa autoestima, nós precisamos lembrar que Deus ele nos criou a imagem e semelhança dele. Nós somos príncipes e princesas do Senhor. Então, por que eu vou me sentir inferior, né? Sabendo que esse Deus grandioso me amou tanto, né? E ele está comigo. Davi, ele tinha certeza do Deus vivo que ele servia. A gente vê Davi, que era um homem para o exército de Israel, um homem simples, né? Mas cheio de virtudes que eram quais? Ele confiava plenamente em Deus. Então, irmãos, o que eu quero deixar aqui hoje, né, para o início das nossas aulas, é que Davi se mostrou um homem simples, mas ele carregava uma força maior do que todos ali, que era o quê? Era o poder de Deus. Ele confiava plenamente no Senhor. Então, quando nós temos esse tipo de pensamentos,
derrotistas, pensamentos que nós somos inferiores, vamos, limpa toda a cabeça e vamos encher nossa cabeça de pensamentos que agrada ao Senhor, pensamentos de vitória, pensamentos no Deus vivo, o Deus vivo de Israel, o Deus que é o Deus de ontem, o Deus de hoje e o Deus de sempre, é o Deus que nós servimos, amém? Então tem uma passagem bíblica aqui, que até na revista traz para a gente estar lendo, sobre a mente, fica em Filipenses 4, 8, 9, lá no final da Bíblia. Filipenses 4, Novo Testamento. Filipenses capítulo 4, versículo do 8 ao 9. O título da minha Bíblia diz assim: em que pensar? O que eu devo pensar? O que minha cabeça deve estar cheia, né? Então, Paulo nos ensina que, no verso 8, finalmente, irmãos, ele diz para a igreja de Filipe, né? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, eu devo pensar? Sim. Tudo que é respeitável, eu devo pensar? Sim. Tudo que é justo, eu devo pensar? Sim. Tudo que é puro, eu devo pensar? Sim. Tudo que é amável, eu devo pensar? Sim. Tudo que é de boa fama, eu devo pensar? Sim. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e viste em mim, isso praticar. Então, a gente tem que praticar tudo que nós ouvimos, tudo que nós aprendemos de Jesus, da palavra de Deus, nós temos que colocar isso em prática. E quando nós temos pensamentos negativos, pensamentos derrotistas, pensamentos de inferioridade, às vezes tem pessoas que querem nos deixar assim para baixo. Queridos, lembre-se, vocês são filhos do rei, do Deus vivo, o Deus de Israel, o mesmo Deus que operou através de Davi para matar aquele filisteu, que era um guerreiro de 3 metros de altura, né? É o mesmo Deus que opera dentro de nós. Nós precisamos ter essa força dentro de nós, amém? Que essa força nunca venha sair do teu coração, que nós somos remidos, nós somos filhos do Deus Altíssimo. E uma coisa, irmãos, que a gente tem que pensar: pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações, atitudes. Se eu tenho a mente perversa ou a mente cheia de pensamentos derrotistas, né? O que vai acontecer? O meu sentimento vai criar um sentimento que eu sou menor, que eu não tenho valor, que eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo, que ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Irmãos, se a gente encher a nossa cabeça de pensamentos no qual o próprio Paulo nos ensina que nós precisamos encher a nossa cabeça de tudo que é bom, de tudo que é agradável a Deus, né? Toda vez que a gente tem esses pensamentos derrotistas, a gente tem que orar a Deus e pedir para que Ele transforme esses pensamentos. Leia a palavra, se encha da palavra. Saul, ele foi contrário de Davi. Aqui na revista, no tópico 2, o título é O que é autoestima e como lidar com ela, fala um pouquinho sobre Saul. No segundo parágrafo, está escrito assim, ó: Saul é um exemplo de desequilíbrio de autoestima. Deus anunciou através de Samuel que enviaria um homem para que fosse ungido rei. 1 Samuel 9, 15 e 20. Saul foi ungido, 1 Samuel 10. Mas durante a cerimônia, quando foram procurar Saul, ele estava escondido no meio da bagagem e não saiu sozinho, mas alguém tirou-o de lá. A baixa autoestima pode parecer timidez, mas na verdade é incredulidade no que Deus pode fazer. Apesar do fato de, no início, Saul ter se sentido incapaz para tamanho encargo, a história mostra que o poder subiu-lhe a cabeça e seu fim foi triste. A trajetória de Saul mostra uma pessoa desequilibrada, emocionalmente insegura, que é baixa autoestima,
ciumenta e invejosa. Aqui, na revista, a autoestima é um sentimento ligado à maneira como me vejo. Para o cristão, a autoestima está baseada no caminho de Deus revelado em sua palavra. Segundo o dicionário Howes, autoestima é a qualidade de quem se valoriza, se contenta com seu modo de ser e demonstra, consequentemente, confiança em seus atos e julgamentos. Irmãos, como salvos em Cristo, precisamos aprender a nos ver como novas criaturas, valiosas para Deus, capazes e dignas do seu amor. Não podemos nos esquecer de que somos pecadores, de que temos que deixar o egocentrismo, mas reconhecermos que somos remidos pela graça de Deus e que compomos o corpo de Cristo. Hein? Então, nós somos feitos especiais. A palavra de Deus diz isso, ela é clara, ela é verdadeira, e eu tenho que crer na palavra de Deus, eu tenho que crer no Deus vivo que me criou, que me fez a imagem e semelhança dele. Então, irmãos, eu queria deixar essa palavra para vocês hoje, querer que vocês entendam que nós não devemos, como cristão, ter esses sentimentos de inferioridade ou de baixa autoestima, apesar da circunstância da vida muitas vezes nos trazer momentos difíceis, momentos ruins, a gente tem que seguir confiante que nós servimos a um Deus grandioso e Ele te ama e Ele te capacita. Então não tem o porquê de termos esses sentimentos de baixa autoestima ou inferioridade. Mas, queridos, entreguem tudo na mão do Senhor, amém? Eu queria estar orando com vocês, entregando mais essa aula para vocês. Está também em oração pela nossa nação. Eu queria que você se reunisse comigo em oração. Tanto as pessoas que têm esse sentimento, porque apesar de estarmos numa situação caótica devido a esse vírus que tem contaminado tantos e tantos, tem matado tantas pessoas, né? Nós estamos assustados. Eu queria que você tivesse à mente pensamentos de esperança, pensamentos de fé, que o Deus vivo está no controle de todas as coisas. Então, você que tem tido baixa autoestima ou complexo de inferioridade, eu quero declarar agora que você é filho do rei, você é príncipe e princesa do Senhor, amém? Então eu queria orar por essas vidas, eu queria orar também pela nossa nação, e entregar mais essa aula e falar que continue nos seguindo pelas programações pela internet, as nossas informações também estarão sendo postadas através do YouTube, página no Instagram, no Facebook. E convide amigos, convide seus parentes para estar em comunhão conosco, estando em comunhão, ouvindo louvores, ouvindo da palavra de Deus, estando conosco, porque nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para enfrentar tudo isso e clamarmos a Deus pelas nossas vidas, amém? Vamos orar, então. Eu queria pedir que você fechasse teus olhos, né? E que você orasse comigo nesse momento, amém? Querido e amado Deus, quero desde já, Senhor Deus, entregar essa aula, Senhor Deus, a todas as pessoas que estão nos escutando, que essa palavra, Senhor Deus, possa adentrar no corações das pessoas que estão aflitas, que elas estão preocupadas. Essas pessoas, Senhor Deus, que têm a baixa autoestima, meu Pai, eu declaro agora, Senhor Deus, que esse sentimento seja mudado, Senhor Deus, pelo Teu amor, esse sentimento seja mudado, transformado pelo Teu poder, Senhor Deus. Sara, Senhor Deus, esses corações que estão doentes, enfermos, Senhor Deus, emocionalmente. Diante da Tua palavra, Senhor Deus, eu quero entregar cada vida que está nos assistindo, cada pessoa, Senhor Deus, que está tendo a oportunidade de escutar ou ouvir da Tua palavra. Senhor, que essas vidas, Senhor Deus, possam ser transformadas pelo Teu amor. Se há alguém entre nós, Senhor Deus, que não aceitou Jesus como único Senhor e Salvador,
Senhor Deus, que nesse momento, Senhor Deus, eu possa alcançar essa vida, alcançar esse coração, Senhor Deus, que o Senhor possa transformar, traz um renovo para essa vida, Senhor, em nome de Jesus. Diante também do Senhor, papai, eu quero clamar a Ti por nossa nação que está doente, que está morrendo, Senhor Deus, devido a essa calamidade, esse vírus que é o coronavírus, Senhor Deus, que tem nos afrontado, Senhor Deus. Senhor, em nome do Senhor Jesus, nesse momento, papai, eu quero colocar diante do Senhor cada vida, Senhor Deus, que nos assiste, Senhor Deus, cada vida que está nos escutando, nos acompanhando pelas redes sociais. Pai, que em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Teu poder e o Teu amor, meu Pai, seja sobre essas vidas, papai. Eu declaro, Senhor Deus, todo o Seu amor na vida dessas pessoas, Pai. Alcança cada coração, Senhor Deus. Senhor, transforma esses sentimentos de inferioridade, de baixa autoestima, Senhor Deus, em alegria, Senhor Deus, que as pessoas possam sentir a Tua alegria. Pai, que em nome de Jesus, as pessoas que conhecem a Cristo, Senhor Deus, não tenham esses sentimentos, que elas possam crer na Tua palavra, Senhor Deus, que elas possam sentir a Tua presença, Senhor Deus, o tempo todo. Pai, que elas possam se encher de pensamentos, Senhor Deus, pensamentos bons, Senhor Deus, pensamentos, Senhor Deus, de vitória, papai, porque o Senhor nos fez vitorioso, papai. Diante da cruz do Calvário, Senhor Deus, o Senhor já nos fez vitorioso, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar também, Senhor Deus, a toda a nação, meu Pai, que sofre, Senhor Deus, eu quero colocar diante do Seu altar, Senhor Deus. Pai, eu clamo pela Tua proteção, Senhor Deus, eu clamo, Senhor Deus, pelos Teus anjos, Senhor Deus, que nos proteja, Pai. Esses que estão trabalhando, Senhor Deus, nós que estamos ainda trabalhando, essas pessoas que estão em casa, Pai, eu quero orar pelos empresários também, Senhor Deus, eu quero colocar diante do Senhor a economia desse país, Senhor Deus, que eu sei que muitas pessoas serão afetadas, mas a Tua mão poderosa, Senhor Deus, irá à frente, papai. Ó Senhor, vai até os hospitais, Senhor Deus, as pessoas que já estão sofrendo desse mal, Senhor Deus, desse vírus, papai. Que as Tuas mãos poderosas, Senhor Deus, tenha misericórdia dessas vidas, Senhor Deus, esses parentes, Senhor Deus, que estão sofrendo, papai. Nos livra de todo mal, Senhor Deus, nos proteja, papai. Que esse mal passe, Senhor Deus, e que a gente possa vencer, Senhor Deus, mais uma vez, Senhor Deus, que essa batalha seja Tua, Senhor Deus. Assim como Davi enfrentou o gigante Golias, Senhor Deus, que nós possamos enfrentar esse gigante, meu Pai, que tem trazido tanta tristeza, tanta assolação à nossa terra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que as pessoas, meu Pai, possam entender que o Senhor é Deus, Pai. Que as pessoas diante dessa aflição, Senhor Deus, possam entregar a vida a Jesus Cristo, papai. Que elas possam crer que o Senhor é o único Senhor e Salvador de suas vidas, papai. Que só através de Ti, Senhor Deus, nós temos a salvação e a vida eterna, Pai. Cure, Senhor Deus, essas vidas, Senhor Deus. Senhor, dá conforto, Senhor Deus, dá o refrigério. Essas pessoas que estão trabalhando, papai. Todos esses, meu Pai, que estão à frente nos hospitais, os médicos, cientistas, Senhor Deus. Abra a mente dos cientistas, Senhor Deus, das pessoas que estudam a vacina, papai. Que o Senhor esteja à frente deles, Senhor Deus, dando clareza, Senhor Deus, dando conhecimento, dando sabedoria para que eles possam desenvolver essa vacina, Senhor. Pai, diante dos hospitais também, Senhor Deus, nós sabemos que dependemos, Senhor Deus, essas pessoas que estão sendo infectadas, depende, Senhor Deus, do tratamento, Senhor Deus, da internação, Pai. Que em nome de Jesus, Senhor Deus, que cada vida, meu Pai, possa ter a chance de lutar, Senhor Deus, a chance de ser curada, Senhor. Pai, tenha misericórdia, Senhor Deus. Vai de encontro aos nossos médicos, enfermeiras, as pessoas que trabalham no hospital, Senhor Deus, as pessoas que a gente está trabalhando, Pai, que todos os dias estão enfrentando as ruas, Senhor Deus, e muitas vezes ficando à mercê desse vírus, Senhor Deus. Nos livra, nos proteja, Senhor Deus, assim como o Teu sangue, Senhor Deus, nos lavou de todo pecado, Senhor Deus, nos lave, Senhor Deus, desse mal, Senhor Deus, que tem se manifestado diante do Teu povo, Senhor Deus. Pai, seja conosco, Papai, esteja com cada um de nós, Senhor Deus, nos dá força, Senhor Deus. Não deixe, meu Pai, que a gente, seu povo, desanime, Senhor Deus, que a gente possa falar do Teu amor para as pessoas, Senhor Deus, que a gente possa levar conforto através da Tua palavra para as pessoas, Senhor, que a gente continue à frente da batalha do exército, Senhor Deus,
que sabemos que o Senhor que é o nosso general, Senhor Deus, que o Senhor vá na frente do nosso exército, Senhor Deus, que a gente consiga, Senhor Deus, vencer essa guerra mais uma vez, Senhor. Pai, seja conosco. Em nome de Jesus eu peço, Senhor Deus, pela tua misericórdia, pelo teu amor nesse momento tão difícil que nós estamos passando, Senhor Deus. Livra-nos de todo mal, proteja nossos irmãos e proteja a nossa Igreja Batista Peniel, as outras denominações, Senhor Deus, as pessoas que estão clamando por Ti, Papai, que nós possamos declarar, Senhor Deus, que o Senhor é o nosso Deus, declarar que o Senhor está à frente das nossas vidas, Papai, que as pessoas possam declarar que o Senhor é o único Deus, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu clamo por todas as vidas, Senhor Deus, eu clamo por essas vidas que estão sofrendo, eu clamo, Senhor Deus, que além do coronavírus, Papai, nós temos tantas outras doenças, Senhor Deus, tantas outras doenças nesse mundo, Senhor Deus, que precisam de cura, Senhor Deus, pessoas que estão enfermas emocionalmente, pessoas que estão destruídas pelo pecado, pela droga, Senhor Deus, pessoas que estão com suas famílias destruídas, Papai. Senhor, em nome de Jesus, eu clamo pela nação, Senhor Deus, que o Senhor derrame da tua misericórdia, do teu amor para essas vidas, Senhor, que elas possam declarar que o Senhor é Deus, Pai, que as pessoas possam entender o grande amor que tu tens por nós, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos, fiquem com Deus, um abraço a todos e que vocês continuem conosco na nossa programação, amém? Tchau, tchau.